Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Noite feliz, né? Abençoada, chuvinha caindo lá fora e a gente aqui sendo agraciado pela palavra do Senhor, pelos louvores que já foram entoados nessa noite. Mais uma vez parece que o irmão Samuel tinha combinado comigo aqui a respeito da pregação dessa noite, porque tudo que a gente viu aqui foi louvores de gratidão a Deus, né? E muita palavra de gratidão a Deus, desde a hora que nós chegamos aqui, né? E hoje eu trago aqui para os irmãos um tema que fala disso, tá? Sejamos mais gratos a Deus. É o que nós vamos aprender um pouco nessa noite aqui. A referência é o Salmo 106, aí os irmãos já podem abrindo suas Bíblias aí. E isso me fez lembrar da primeira meta que o pastor Marcelo colocou para esse ano, né? Que é que a gente ia agradecer mais ao Senhor, tá? Nós vamos já meditar nessa palavra e vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que venha nos abençoar, para que a gente possa ter compreensão, entendimento de tudo que vai ser dito aqui, porque senão vai ficar só nas minhas palavras e eu acredito que vocês não vieram aqui para ouvir minha palavra, veio para ouvir a palavra do Senhor, amém, irmãos? Nós oramos também pela vida dos que estão nos assistindo aí pela live, aqueles que vão assistir futuramente, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida e que essa palavra seja para você também, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez te rendemos graça nessa noite, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Sabemos, ó Pai, que ao entrarmos na Tua casa, o nosso desejo é ouvir a Tua voz. E neste momento, ó Deus, nós vamos dar sequência ao culto que começou muito bem nessa noite, que até aqui agradecemos ao Senhor muito, em louvores, na palavra também, e que o Senhor nos ajude a compreender tudo o que está escrito aqui no Salmo 106, Pai, para que seja edificação para a nossa vida, e que também seja para louvor, honra e glória do Senhor. Abençoa a minha vida, Pai, o Teu servo, que vai estar falando ao Teu povo, e abençoe, Senhor, para que cada coração, cada mente, receba a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, e para a edificação da nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém. Salmo 106, vocês já devem estar de posse, vai ser projetado aqui também, nós vamos ler a palavra do Senhor, eu vou fazer uma sequência de leitura aqui até o versículo 15, irmãos, depois, quando for percorrendo aí pela palavra, que a gente foi estudando, vocês vão continuar com suas Bíblias abertas, que a gente vai ler mais alguma coisa ao longo aí da pregação, da exposição da palavra, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 106, versículo 1 a seguir. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão, e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém,
se esqueceram das tuas obras e não lhe aguardaram os seus desígnios, ou os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Amém? Podem se sentar, irmãos. E nós temos aqui, nesse salmo, um título muito interessante também: a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Nós temos para os nossos dias, né? A gente poderia dizer a graça de Deus, a fidelidade de Deus para conosco e a nossa ingratidão, a nossa infidelidade para com Deus. A gente sabe muito bem quem somos nós, né, irmãos? Cada um de nós, a gente pode entender muito bem pelo que diz a palavra do Senhor, o que Ele nos ensina, e o que Ele diz que nós devemos fazer. A gente olha para nós e a gente tem vergonha o tempo todo de como a gente procede, de quais são os nossos pensamentos e do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente está bastante aquém daquilo que diz a palavra de Deus, né? E hoje eu estava lecionando lá na igreja do bairro Lindéia, e a lição de hoje fala sobre a gente se precaver da ingratidão. E dentro daquela lição eu pude perceber que a ingratidão ela é muito prejudicial. Em primeiro lugar, a ingratidão é pecado. Ser ingrato é pecado, tá? E a ingratidão ela vai nos afastar de Deus, ela vai enfraquecer a nossa fé, ela vai impedir que a gente louve e adore o Senhor de verdade. Olha só, quanta coisa ruim. E diz que além da ingratidão, ela nos impedir de ter uma relação mais profunda com Deus, ela nos afasta inclusive das pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas. Se a gente não é grato ao que as pessoas fazem por nós, isso nos afasta das pessoas. Porque, irmão, se tem uma coisa ruim, é a gente lidar com uma pessoa ingrata. Não sei se vocês já tiveram experiência com isso, eu já passei por alguns perrengues. Mas também já fui ingrato em algumas vezes e me senti envergonhado, porque eu deveria ser mais agradecido, tanto a Deus como a pessoas que me ajudaram muito na vida também. Então, é um breve resumo do que eu penso a respeito disso, e o salmista, ele vai relatar isso com muita clareza para nós, muitos detalhes, e a gente vai perceber isso aqui ao longo da exposição da palavra. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui no versículo 1, o salmista louvando a Deus, sendo grato a Deus pela misericórdia eterna de Deus. Irmãos, ao longo de toda a Escritura Sagrada, desde lá quando começa até chegar em Apocalipse no final, o que a gente pode ver é essa misericórdia de Deus que não tem fim. Como nossos irmãos há tempos atrás pecaram, e pecaram feio, e caíram feio. Eu lembro do rei Davi, né? A gente sempre lembra dele, porque ele adulterou. Em primeiro lugar, ele ficou sem fazer nada naqueles tempos. Não foi à guerra, deveria estar à frente, e não foi. Aí, ali, ocioso, né? Ele peca, vê uma mulher bonita e tem o desejo de estar com ela. Só que ele nem quer saber se essa mulher poderia estar com ele ou não. Mas depois de ter relações com ela, aí ele vai tramar a morte do marido dessa mulher. Então ele foi adúltero, assassino, mas quando ele chegou aos pés do Senhor e pediu perdão pelo seu pecado, o Senhor teve misericórdia dele. Então isso é um básico resumo, um breve resumo disso que está sendo dito aqui. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, em primeiro lugar é isso, agradecer a Deus pela misericórdia eterna, sem fim dele. Amém? Segundo ponto, a gente vai ver aqui nos versículos 2 e 3, irmãos, que nós devemos render graças a Deus por sermos bem-aventurados.
tá? Esses 2 versículos vai dizer, primeiro vai fazer uma pergunta: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Irmãos, é tanta coisa boa que Deus faz por nós que ninguém vai poder fazer isso. Ninguém. Mas o salmista diz que é bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Aí quando eu vi esse versículo aqui, quando eu meditei nele, eu falei, estou lascado, porque eu não guardo a justiça em todo o tempo. Só que depois que eu pensei comigo, não dá para mim, eu lembrei de Jesus Cristo. E eu estou firmado em Cristo Jesus. Ele guardou e guarda toda a justiça. E Ele é reto. Os caminhos do Senhor são retos. E se eu andar nos caminhos do Senhor, eu vou andar em retidão. E em Jesus Cristo eu guardo toda a justiça de Deus. Porque Ele me guarda, Ele me dá o perdão dos meus pecados. Então, irmãos, nós somos bem-aventurados. Diz que quem anda nos caminhos do Senhor, diz não, a história toda, tanto da Bíblia como da nossa sociedade, a gente vê que as pessoas que temem ao Senhor, que andam em retidão com Deus, elas recebem bênçãos do Senhor, elas são bem-aventuradas. E aqui está mais um ponto para que nós possamos ser gratos ao Senhor, agradecidos, porque Deus nos faz bem-aventurados, pela justiça dEle, pela retidão dEle, por tudo que Ele é. É Deus que transforma a nossa vida, é Deus que nos conduz, é Ele que nos faz caminhar verdadeiramente em retidão nessa terra. Amém? A gente segue o texto, irmãos, e nós vamos ter aqui os versículos 4 e 5, que é o terceiro ponto aqui, que vai dizer para nós alguma coisa muito interessante. Deixa eu ler aqui junto com vocês, acompanhem comigo, por gentileza, que diz o seguinte, versículos 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Isso aqui, a gente já vê o salmista fazendo uma petição a Deus. E a gente tem que lembrar que Jesus Cristo disse, pedi e dá-se-vos-á. Nós temos que lembrar de pedir a Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a quê? A estarmos no meio de um povo feliz. Eu estar nessa igreja para mim aqui é uma alegria, estar no meio de vocês, porque vocês são servos de Deus, são pessoas alegres, são pessoas que realmente, por mais que andem, às vezes tenham tribulações, vocês estão de cabeça erguida, estão vindo à casa do Senhor, estão adorando a Deus, estão louvando ao Senhor, e a gente sabe que o povo que teme a Deus, o povo que tem esse Deus, o único Deus que existe como Deus dele, é um povo feliz, abençoado, bem-aventurado. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda, salva-me, me dê essa condição de estar na casa do Senhor. Ô irmãos, quantas pessoas, até da nossa família, que não tem esse desejo de estar na casa de Deus, poderiam estar aqui, uma igrejinha tão pequena, poderia estar lotada, né? Muita vizinhança por aqui, salvo algumas que congregam em outras igrejas, já estão lá, mas assim, poderia estar mais cheia, mas às vezes elas esquecem de serem gratas ao Senhor, às vezes esquecem de pedir ao Senhor para ajudar a elas a se inserir no meio do povo de Deus, para que receba essa graça maravilhosa de Deus, a alegria do Senhor em seu coração, que elas tenham prazer em estar aqui. E o texto relata bem que, além dessa alegria de estar e receber a prosperidade do povo escolhido de Deus, nós ainda estamos aqui aguardando o quê? A herança. E a herança do Senhor é a nossa salvação, é estar para sempre com o Senhor na glória. Então aqui a gente já vai se deliciando com tudo que Deus nos propõe.
e nos proporciona. Mas, irmãos, está reservado para nós um bem muito maior do que esse, que é a nossa herança eterna com o Senhor. Então, é uma lembrança do salmista aqui. Ele pede ao Senhor: meu Deus, salva-me, me ajuda a estar no meio do teu povo, para que eu aproveite dessas bênçãos que o teu povo conta, que o teu povo vive, dessa alegria que o seu povo tem, e que eu possa aguardar que no final eu estarei com o Senhor para sempre na glória. Amém, queridos? Então, vamos pedir, e o Senhor certamente vai nos dar. Mas a gente ainda tem aqui versículos 6 e 7 que eu quero destacar, que é o quarto ponto aqui que eu vou trazer para vocês, e eu quero ler junto com os irmãos. Acompanhem comigo aí, por favor, versículos 6 e 7. Diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Aqui agora, irmãos, depois dele pedir a Deus que tenha misericórdia dele, que salve, que dê ele direito a essa herança eterna, ele vai reconhecer o pecado, que é pecador, que os pais foram pecadores. Ah, irmãos, como é bom a gente reconhecer isso, que é aquilo que eu falei no início. Nós somos muito ingratos, a gente esquece fácil daquilo que Deus fez por nós. Ao mesmo tempo que Deus fez uma grande maravilha na nossa vida, nos transformou, nos abençoou, a gente tem a fé em Cristo Jesus, a gente está firme, às vezes acontece uma coisinha de nada, e para a gente é uma tragédia. Aí a gente já começa a desesperar, já começa a perder a fé em Deus, e diante disso, a gente vai enfraquecendo, a gente vai definhando, e aí o que acontece, irmãos? A gente perde a condição de nos apossar do poder de Deus na nossa vida. Os filhos de Deus, eles são as pessoas mais poderosas da terra, porque o Criador dos céus e da terra está com eles. Diante dessa posse que nós temos, do poder de Deus, que é o próprio Espírito Santo de Deus em nós, a gente deveria mais erguer a cabeça na força do Senhor e andar firme, sempre lembrando que por mais que exista dificuldades, tribulações, sofrimento, Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós, e que aquilo que Deus já fez por nós no passado, a gente possa lembrar: gente, um dia Deus me salvou, Deus me libertou de uma força muito maior que essa que hoje está me afligindo. Que nós possamos lembrar disso. Aqui, o salmista está lembrando disso, que ele é pecador, que os pais são pecadores, foram pecadores, e que não lembraram dos grandes feitos de Deus, quando aconteceu a abertura do Mar Vermelho, que o povo passou a seco ali. Então, irmãos, a gente precisa lembrar: eu sou falho, sou pecador, Senhor, perdoa, porque eu sou ingrato, sou infiel ao Senhor, me ajuda, Senhor, como foi pedido aqui no início, me insere no meio desse povo que tem fé, me dê a fé necessária, para que eu não pereça, como meus pais pereceram, como o povo de Israel pereceu no passado, por não agradecer o Senhor, por todos os seus feitos. E aí, é o que o salmista nos ensina aqui nesses dois versículos, 6 e 7. Mas o texto prossegue, e agora, a gente vai começar a ver uma sequência de ingratidão do povo, uma sequência. Então esse salmo eu vou discorrer nele aqui até o final. Eu não vou me deter tanto, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que o salmista vai dizendo de quantas iniquidades, quanta ingratidão o povo de Israel teve para com Deus, e quantos castigos, quantas pessoas pereceram, tá?
E aí a gente vai começar a ver aqui, a partir do versículo 8, continue acompanhando comigo, irmãos, eu vou ler o texto aqui até o versículo 15, observem bem para vocês verem. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês entenderem. Depois que Deus fez tudo isso, eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Mas eu vou dar sequência no texto só para você ver que negócio horroroso que é a nossa vida de ingratidão. Diz assim o versículo 13: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e temeram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deu a eles o que eles queriam. E os irmãos sabem o que o povo pediu? Depois de passar o mar vermelho, depois das águas cobrir os seus inimigos e matarem todos, o povo começou a murmurar no deserto: ah, saudade do Egito, vontade de voltar para aquele tempo que eu comia carne. Deus ficou irado, e Deus fez cair, aquele monte de aves. Diz que encheu a terra de tanto bicho, as codornizes, e aquele povo comeu tanto. Diz que quando Deus viu aquilo, Deus ficou irado, e o que é que Deus fez? Matou aquele povo. Diz que as carnes ainda estavam entre os dentes deles, já estava tudo até sem conseguir nem respirar direito, e Deus concedeu a eles o que eles queriam, mas matou todos aqueles que estavam murmurando naquele tempo. Irmãos, eu vou dizer bem a verdade para vocês: se nós entendermos bem o que é a palavra de Deus, a gente não fica pedindo a Deus o que a gente quer, não. A gente pede a Deus: Senhor, eu estou precisando disso, o Senhor sabe das minhas necessidades, faça a tua vontade na minha vida, para que Deus nos dê o que Ele quer para nós. Deus sabe muito bem o que eu necessito, o que o Samuel, a irmã Fernanda necessita, todos nós, todos vocês. Mas tem vezes que a gente fica pedindo a Deus uma coisa com tanto afinco, com tanto desejo, e nem se toca que aquilo pode ser uma tragédia na nossa vida. Aqui está a resposta: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar a sua alma. Numa outra versão diz: matou aqueles que murmuraram contra Deus. Isso aqui já é o começo do que esse povo fez. Mas nós temos aqui mais uma sequência, porque daqui agora o texto vai seguindo, e a gente vai vendo aqui, irmãos, uma sequência de atitudes de ingratidão, e uma delas a gente vai perceber aqui, logo na sequência do texto. Vão acompanhando comigo que a gente já vai seguindo aqui. Diz que tiveram inveja de Moisés, versículo 16, tá, irmãos? Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Esse episódio os irmãos também lembram bem, Depois que Corá, Datã, Abirão, eles tiveram essa inveja de Moisés, de Arão, e aquele negócio, queria passar à frente da liderança, e aquele troço todo. Deus só chamou eles, as famílias deles, as coisas que tinham, e simplesmente depois que Moisés falou: olha, se eles têm razão, se está do lado de Deus, nada vai acontecer a eles. Agora, se não,
Deus vai tratar com eles. Quando Moisés fechou a boca, a terra abriu, engoliu tudo. E ainda veio um fogo para acabar de queimar o grupo desses que estavam junto com eles. Mais na frente relata que foram 250 pessoas que estavam ali junto, que tudo foram queimadas. Simplesmente acabou a raça daquele povo ingrato, daquele povo que queria. Estava lá os homens de Deus, Moisés e Arão, fazendo o trabalho do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Isso é a mesma coisa. Samuel, Fernanda está aqui na frente, dirigindo, os irmãos aí dirigindo. Aí os irmãos estão de lá achando que eles são melhores do que eles aqui. E cogita a possibilidade de estarem num lugar. Irmão, se Deus tem um chamado para você, você vai vir para cá, vai ficar aqui no lugar do Samuel, no lugar da irmã Fernanda, ou vai ajudá-los. Mas, por mais que você acha que você pode, sempre peça a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, que isso não seja uma inveja do meu coração, mas que isso seja um desejo de ajudar aqueles que estão na liderança. Mas eu não sou melhor do que ninguém, eu não posso fazer melhor do que o Samuel, porque eu sei isso, aquilo outro. Não. O que faz melhor na casa de Deus é o que tem a unção de Deus, e não importa se tem estudo, se tem conhecimento desse mundo aqui. É preciso ter a unção de Deus para que a vida dele seja uma bênção perante o altar do Senhor. Você pode ser bem sucedido em qualquer parte de outras coisas da terra, mas para estar no altar de Deus, você precisa ser aprovado por Deus. E Datã e Abirão não eram. Eles estavam ali enganando o povo e levando uma mensagem de confronto. Seria um conflito com aqueles irmãos que estavam fazendo aquilo que era certo, mas eles colocavam a dúvida, e aquilo estava realmente acabando com a harmonia entre o povo de Deus e aquele povo que estava seguindo a ideia daqueles homens ali. Mas olha o que Deus fez: simplesmente abriu a terra, porque Deus fez a terra. Ele pode abrir a terra a qualquer momento, engolir para dentro da terra. Então eles foram sepultados vivos. Acabou com a raça deles, literalmente. Mas o texto prossegue, irmãos, e a gente vai ver mais coisa que absurda que aconteceu naquele tempo. Nós vamos aqui dar sequência agora, a partir do versículo 19. Diz assim: diz que em Horebe fizeram um bezerro, né, e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Aqui agora a gente já vê as pessoas procurando um Deus para elas, a idolatria chegando. A gente quer um Deus que a gente pode pegar nele. Se eu tocar, eu creio. Tomé chegou a dizer isso para Jesus: eu preciso tocar no Senhor. Toca também. Mas Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, aqueles que não precisaram tocar em mim para crer, porque Deus é Espírito. Nós não precisamos ter nada nessa terra para apalpar, sei lá, um lenço que você leva, fica crendo nele. Já tive muito isso na minha vida, já passei por tudo isso, já carreguei oração escrita dentro de carteira, retrato de santo, um monte de coisa, né? Tudo eu acreditava, porque pregavam isso para mim: ó, carrega essa oração que ela vai te salvar. Irmãos, eu tenho que carregar Deus dentro de mim. Eu não preciso de amuleto de sorte, eu não preciso de bezerro de ouro, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso tocar em nada para que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus toque em mim, e Ele sabe muito bem como fazer isso. Amém, irmãos? Mas aqui está esse povo já procurando alguma coisa que eles pudessem crer, porque não era suficiente o Deus de Moisés para eles. O texto vai prosseguindo, irmãos.
E a gente vai entender aqui a partir do versículo 24, diz que também desprezaram a terra aprazível, né? E não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não cultivaram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos, assim como tais ações o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso foi-lhe imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Irmãos, até o servo de Deus, ele é prejudicado no meio desse povo. Gente murmurando demais, arrumando confusão demais, tal. Eles encheram tanta a cabeça de Moisés, que Moisés já nem falou mais com a voz, já bateu logo. Manda água, assim. E Moisés foi prejudicado com isso, sabe? Tem vezes que a gente está no meio de um povo abençoado, uma liderança abençoada, mas a gente perturba tanto os servos de Deus, os anjos do Senhor na casa de Deus, que chega um ponto que a gente olha e fala, mas não tem lógico um negócio desse não, ué. Aí, ao invés de você falar com Deus, até com uma certa sutileza, tranquilidade e tal, você já vai logo esbravejando e batendo e tal, e tem vezes que até no púlpito, muitos pastores, é até grosseiro com as pessoas. Eles chegam e, como diz o pessoal aí no mundo, desce além, né? Porque não é possível. Tem que ter chicote, correia, para poder aplacar esse povo. Não tem lógica um negócio desse. Então diz que esse povo foi rebelde, é rebeldia, sabe? Perturbação, é querer muita coisa que na verdade Deus está preparando tudo para nós. Tudo que a gente precisa, Deus dá, é a promessa dele. Busque o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. E eu vou acrescentar para você tudo que você necessitar. O que você precisar nessa terra, eu te acrescento as demais coisas. Agora, você precisa buscar a mim em primeiro lugar, é o que o Senhor Jesus disse para nós. É o reino de Deus e a justiça de Deus. Mas aí, irmãos, a gente vai perceber aqui que ao longo dessa caminhada aí, no Salmo 106, a gente vai perceber aqui, além da idolatria, murmuração, desobediência, né? Nós vamos ver um negócio aqui terrível, que é, depois que esse povo procurou outros deuses para servir, eles entraram naquele negócio de sacrificar a deuses estranhos. E eles entraram num processo horroroso, que era pegar os próprios filhos e sacrificar a esses deuses. Eu quero ler agora, irmãos, com vocês aqui os versículos 37 e 38. Olha só, acompanhem comigo aí, irmãos. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim, contaminaram com as suas obras e se prostituíram dos seus feitos. Nós não, Deus nos ajude que a gente nunca tenha esse desejo de fazer esse tipo de coisa. Mas as pessoas, quando elas partem para outro caminho que não é Deus, outro Salvador que não é Jesus Cristo, é muita coisa que se introduz no meio das religiões. E essa coisa aqui, isso é lá dos tempos antigos, portanto está relatando aqui em Salmos. Mas a gente vê isso hoje em dia, crianças sendo sacrificadas, sangue sendo derramado. Há pouco tempo explodiu um escândalo lá nos Estados Unidos, você sabe muito bem aí desse negócio aí,
que já foi abafado, porque é gente grande demais envolvida, não dá para ficar falando disso o tempo inteiro. Mas o que eles faziam era isso: sacrifício de crianças, sangue de crianças. É muita coisa ruim, irmãos, que se faz. Aqui é onde o salmista vai expondo tudo que é coisa ruim que esse povo fazia, a ingratidão desse povo, a grande misericórdia de Deus, a graça do Senhor, mas um povo perverso. E se a gente não vigiar, irmãos, a gente entra por caminhos pelo menos parecido com esses. Que Deus nos ajude a sermos mais gratos ao Senhor, a lembrar dos feitos do Senhor, a confiar em Deus, que Ele nos livra de tudo isso que é mal. A gente precisa ter essa firmeza em Cristo Jesus, senão a gente vai ficar com o coração bandoleiro, aquele coração, hoje eu estou com Deus, mas de repente pintou um chaveco maior ali, alguém pregou uma coisa mais, profunda, e aí você já sente um arrepio e vai nesses ventos de doutrinas que tem por aí. Esse negócio arrebenta com o povo, porque aí, quando você está lá dentro, você já começa a ter que praticar talvez coisas dessa natureza. É o que o povo praticava, e a ruína vem sobre a vida do povo. Diz que isso contaminou a terra de sangue naquela época. E hoje acontece a mesma coisa, infelizmente, em muitos lugares. Mas, irmãos, a gente vai chegando aqui à conclusão, irmãos, que é o seguinte: eu concluo com tudo isso aqui uma coisa muito interessante. Eu vou ler primeiro os versículos 43 a 46 para vocês entenderem, que diz assim: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança. Guarde isso, irmãos. Deus tem uma aliança conosco, Tinha com aquele povo também. E se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativo. Irmãos, agora eu digo para vocês o que eu entendo aqui. Deus é muito, muito, muito bom. Depois dessa coisa toda que eu relatei para vocês, dessa ingratidão toda, dessa perversidade toda, no entanto, Deus olhou para esse povo e ainda teve misericórdia. Diz que até os inimigos desse povo, você sabe, depois que o povo foi cativo, Deus pegava os inimigos e fazia com que os inimigos se voltassem a favor do povo de Deus. Pensa bem no tempo que Israel foi levado cativo. Israel não era nada, mas acabou com tudo, destruiu Jerusalém, até os muros, acabou com tudo, pegou os mais sábios que tinha, levou para a Babilônia, para poder ser treinado. Quer dizer, depois de 70 anos, aqueles meninos já eram tudo velho, sabe? Como é que ia voltar para uma terra para reconstruir uma terra? Mas ali, irmãos, a gente vê que Neemias se levanta, Neemias ora ao Senhor, Neemias diz para Deus: Senhor, o meu povo, os judeus estão sofrendo muito, Jerusalém precisa ser reconstruída, os muros precisam ser reconstruídos, me dê força e graça. E Deus abre os caminhos para Neemias, e é na força, é isso que eu falo para vocês, irmãos. Quando você crê em Deus, não tem impossibilidade. Neemias chora, Neemias lamenta, Neemias clama a Deus, e Deus abre as portas. O rei o libera para que ele vá. O rei pede cartas por todos os lugares que Neemias tinha que passar, deixa Neemias passar. Neemias chega em Jerusalém, apesar de levantar aqueles que levantam contra nós quando a gente vai fazer alguma coisa boa, Neemias não deu ouvidos. Neemias não quis nem saber. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso ir falar não posso ter com vocês, simplesmente.
Deus teve misericórdia do povo de Israel, reconstruiu Jerusalém, os muros, construiu o templo e ali adorou o Senhor. Irmãos, é assim que Deus faz. Eu lembro de Jeremias também pregando, e chegou um tempo que Neemias foi parar numa poça de lama, num buraco. E Neemias esbravejou com Deus, falou: Senhor, eu não aguento mais isso. É louvando o Senhor, é sendo fiel ao Senhor o tempo todo, e eu estou aqui, todo lameado no meio desse trem aqui. Está terrível esse negócio. Diz que Deus levantou, eu esqueci o nome do camarada agora, mas Deus fez com que um daqueles que era para arrebentar, acabar de julgar barro em cima de Jeremias e acabar com ele, levou ele para a casa dele, cuidou dele e abençoou a vida dele. Irmãos, até o inimigo tem que obedecer a Deus se ele disser: olha, você estava machucando até agora, mas agora você vai abençoar o meu servo. É assim que funciona. E aqui está bem relatado isso, da grande misericórdia de Deus para com um povo duro de coração, prostituto, um povo que entregou seus filhos e filhas a demônios, mataram seus filhos e filhas. Agora Deus olha para eles e diz: mas eu tenho uma aliança com esse povo, eu me compadeço deles. Eu fico maravilhado, irmãos, com um Deus desse, que me ama apesar do que eu sou. Eu glorifico a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos aqui agora, eu quero que os irmãos fiquem de pé, em nome de Jesus, nós já estamos terminando. E eu queria que os irmãos lessem comigo, só o versículo 47 agora. Todos nós juntos, nós vamos ler esse versículo aqui, tá? Em nome de Jesus. Se alguém estiver na live aí ao vivo, ou mesmo quando for ver depois, leia com a gente também, em nome de Jesus. Isso é um pedido. Vamos lá agora? Diz assim: salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus pela nossa salvação. Nós precisamos dizer para o Senhor: meu Deus, eu sou exatamente isso aqui, que esse salmo está dizendo. Eu sou infiel, sou ingrato ao Senhor, mas me ajuda, Deus. Eu preciso estar numa condição que eu tenha a alegria de te louvar e te adorar. Eu preciso ir para a igreja do bairro Cascata, pregar no quarto domingo do mês, ciente de que essa palavra que eu prego, ela é verdadeira, ela surte efeito na vida das pessoas, ela muda corações. Irmãos, olhando para esse mundo que a gente vive aqui agora, a gente não tem esperança nenhuma em nada, está tudo cheio de confusão, cheio de problemas. Se eu me firmar nisso aqui, eu não tenho prazer de vir aqui pregar para vocês, eu não vou nem acreditar numa palavra dessa. Mas quando eu discorro nessa palavra, eu estava falando para minha esposa agora, ela chegou em casa lá, estava vindo da casa do irmão dela, e nem pôde vir ao culto. Eu dizendo para ela: amor, eu terminei agora há pouco de entender aqui um pouco esse salmo. É grande demais, é coisa demais. Eu já estava ficando meio tonto para poder entender, mas 20 para 6, e olha que eu venho ao longo da semana estudando, sabe? 20 para 6, meio zonzo já, precisando tomar um banho para vir para cá, eu concluí. Mas quando eu vi isso aqui, eu falei: não, esse versículo é o versículo que a igreja vai falar com... Nós vamos ler junto, tá? Porque isso é maravilhoso, irmão. Depois de tudo que a gente viu, o salmista diz, né? O povo de Israel diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Ser grato a Deus, a gente fica maravilhado com Deus,
a gente tem alegria, prazer em ir na casa de Deus, bendizer o nome dEle, e glória a Deus por isso. E o texto termina dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Glória a Deus. O salmista termina com uma frase extraordinária: glória a Deus, aleluia, amém, obrigado Deus, o Senhor é bom. Aplicações para a nossa vida, irmãos. Aplicações para a nossa vida, como viveremos diante de uma palavra tão maravilhosa como essa. Rendendo graças a Deus em tudo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos tentados a não dar graças a Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida, porque é ruim demais. Todos nós já devemos ter passado, eu já passei, você já passaram por alguma coisa que a gente vai falar, não tem lógica, não tem desse não. Mas irmãos, você não sabe o poder que tem, quando a sua mente diz, não tem cabimento um negócio desse, você ainda ter força de dizer, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A história muda. Deus entra com essa misericórdia que a gente viu aqui. Você olha para você e fala, mas eu não mereço nada. E não precisa merecer. É por amor dele que ele faz isso por você. Então, rendendo graças a Deus em tudo, em todo o tempo, não importa a situação. Faça isso e verás o quanto Deus é bom. Eu digo mais uma vez, é muito bom. E ele te recompensará. Mas como viveremos, irmãos? Em segundo lugar, alertando as pessoas sobre o perigo da ingratidão. Irmãos, ingratidão é pecado. Ingratidão nos afasta de Deus. Ingratidão nos leva a caminhos tenebrosos, terríveis. Eu conheço pessoas que estiveram na casa de Deus, criam na palavra de Deus e hoje estão fazendo esse tipo de coisa que disse aqui. Oferendas ao monte de deuses que o mundo prega que tem por aí. A mídia, ela é muito eloquente no que diz. Ela, tipo assim, ela traz uma mensagem de audiovisual que prende as pessoas. E isso pode induzir pessoas que estão fracas na fé, pessoas que são ingratas, a seguir por outros caminhos. E é onde, irmãos, eu vou te falar bem a verdade, é uma perdição total. Graças a Deus, sendo reformado como nós somos, a gente crê que os escolhidos de Deus não vão perecer. Mas tem nego que trilha nesse caminho e a gente vê, é muito sofrimento. E tem que passar por cada situação que o cara, só depois que está lá dentro, que é aquilo que a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Ele nunca imaginou que ele iria fazer, mas a primeira coisa que faz é um tiquinho assim. Depois é uma maior um pouco. Aí depois já vem uma grande. Aí ele até pensa em sair, não, mas agora eu não vou mais. Não, mas agora você já está dentro. Aqui você vai ou a gente te mata. É assim que acontece. É igual droga. Nunca experimente. Tem muita gente que experimenta e sai daquilo com a maior facilidade. Mas tem pessoa que não sai nunca mais. Não precisa. Você precisa de droga para viver? Não precisa. Você precisa de outro Deus para viver? É óbvio que não. Alerte as pessoas. Aprendeu isso aqui? Se você vê uma pessoa ingrata, senta com ela, pede a Deus que te dê força e diz para ela, irmão, irmã, ingratidão é pecar contra Deus. Ingratidão nos leva a esses caminhos. Lembra do Salmo 106? E mostra para eles. Se essa pessoa porventura se desesperar e disser, então eu estou perdida,
leia para ela do versículo 43 ao 46 e diz para ela: esse Deus que eu estou pregando para você, Ele é misericordioso. Você pode ter afundado até lá onde não podia mais. Ele vai te dar vitória. Amém, irmãos? Prega isso para as pessoas, alerta as pessoas de que ingratidão é pecado. E você pode salvar muitas vidas com essa pregação. Mas como viveremos? Finalmente, em terceiro lugar, irmãos, já que nós sabemos de tudo isso, já que esse Deus é muito bom, já que nós dependemos de Deus e Ele está conosco, Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos viver louvando e adorando a Deus. Amém? Louvando e adorando a Deus. Não importa a situação. Louve e adore ao Senhor. Você será grande nessa terra, porque Deus te fará grande. Mas não tente ser grande pelo seu próprio entendimento, porque o que se exalta, Deus abate. Mas o que se humilha, Deus o exalta. E quando Deus faz por nós, não tem como ninguém fazer ao contrário. Ninguém pode contra o braço forte do Senhor e contra a misericórdia do Senhor. Queridos, eu me alegro muito, 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 em pregações desse tipo, aonde a gente tem aí o contraste, a comparação do que é Deus e do que somos nós. Esse tipo de pregação, para mim, que eu estou aqui, é o primeiro que recebe a pancada. Eu fico aliviado. Falo: Senhor, eu sou mesmo essa coisa ruim aí, que sem o Senhor não dá para seguir. Mas o Senhor é tão bom que eu não tenho como duvidar da minha salvação. E eu dou graças a Deus por isso. Espero que no coração de cada um de vocês também, vocês saiam daqui hoje com isso, essa convicção. Eu sozinho não presto não, mas em Deus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor? Aleluia. Ó Deus amado, Deus Criador dos céus e da terra, grande Deus misericordioso, do Salmo 106, nós te louvamos, Senhor. O Senhor realmente refrigera nossa alma com palavras tão maravilhosas, mostrando a grande misericórdia do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, por não ter me deixado perecer, por um dia ter revelado a mim, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e por hoje eu poder estar aqui compartilhando com os meus irmãos, nessa congregação tão abençoada aqui do bairro Cascata. Eu quero pedir ao Senhor Deus que no coração de cada um dos que aqui ouviram essa palavra, no meu coração também, e no coração daqueles que vão ouvir essa palavra futuramente, porque ela está sendo gravada, que o Senhor coloque essa certeza de que o Senhor nunca vai nos desamparar, apesar dos nossos erros, apesar do Senhor, ó Deus, não aprovar muitas coisas que a gente faz nessa terra. Mas eu faço como salmista, que eu peço ao Senhor: salva-me, ó Deus, cada dia mais e mais, me livra, Senhor, de tudo aquilo que é ingratidão, de tudo aquilo que é pecado nessa terra, para que cada dia mais eu possa ser revestido do poder de Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir em mim, usando a minha vida para abençoar vidas nessa terra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos falou aqui nessa noite. Eu oro por essa igreja, por esse bairro, oro, Deus, pela cidade de Ibirité, oro, Deus, pela cidade de Belo Horizonte, de Contagem, toda essa região metropolitana. Peço ao Senhor Deus, abençoe, Senhor, nossos irmãos que estão mais perto aqui de nós, que todas as igrejas possam ter, ó Deus, líderes formados na unção do Senhor, que tem a palavra do Senhor para ser pregada aos fiéis, ó Deus, de uma forma assim como o Salmo 106 nos diz, mostrando que nós não somos nada, mas mostrando que o Senhor é o Todo-Poderoso, que nos resgata, nos salva, nos liberta e nos dá garantia de vida eterna. Senhor, abençoe as famílias, abençoa essa semana nossa, Senhor, abençoa todos os estudos aqui na casa do Senhor, abençoa o Teu povo, Deus, que honra o Teu nome, vindo aqui mesmo embaixo de chuva.
Ó Deus, continue fazendo a tua obra santificadora na nossa vida. Nós precisamos de santificação, sem a qual nós não podemos ver o Senhor. Aumenta a nossa fé e nos dê, Senhor, um coração gratos a Ti, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, até o último dia nosso nessa terra. E ainda por fim, nos levará para a glória com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui e com todo o povo de Deus, nossos irmãos em Cristo espalhados por toda a terra, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.